Garcia morava na rua de Dom Manuel. Tinha se formado em medicina no ano anterior, 1861. No ano de 1860, estando ainda na escola, encontrou-se com Fortunato. Pela primeira vez à porta da Santa Casa. Fez-lhe impressão a figura, mas ainda assim tê-la-ia esquecido se não fosse o segundo encontro, poucos dias depois. Uma de suas raras distrações era ir ao Teatro de São Januário, que ficava perto, ia 1 ou 2 vezes por mês. Uma noite, estando nas cadeiras, apareceu ali Fortunato e sentou-se ao pé dele. A peça era um dramalhão, cozido a facadas, ouriçado de imprecações e remorsos, mas Fortunato ouvia-a com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava. Os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho. No fim do drama, veio uma farsa, mas Fortunato não esperou por ela e saiu. Garcia saiu atrás. Fortunato foi pelo beco do Cotovelo, rua de São José, até ao Largo da Carioca. Ia devagar, cabisbaixo, parando às vezes para dar uma bengalada em algum cão que dormia. O cão ficava ganindo e ele andando. Uma noite eram 9 horas. Estava em casa quando ouviu o rumor de vozes na escada. Desceu logo do sótão onde morava, ao primeiro andar, onde vivia um empregado do arsenal de guerra. Era este que alguns homens conduziam escada acima, ensanguentado. O homem gemia, as vozes eram confusas, a luz pouca. Deposto o ferido na cama, Garcia disse que era preciso chamar um médico. Garcia olhou, era o próprio homem da Santa Casa e do teatro. Imaginou que seria parente ou amigo do ferido, mas rejeitou a suposição, desde que lhe ouvira perguntar se este tinha família ou pessoa próxima. Disse-lhe o preto que não, e ele assumiu a direção do serviço. Pediu às pessoas estranhas que se retirassem, pagou aos carregadores e deu as primeiras ordens. Sabendo que o Garcia era vizinho estudante de medicina, pediu-lhe que ficasse para ajudar o médico. Em seguida, contou o que se passara. A ferida foi reconhecida grave. Durante o curativo, ajudado pelo estudante, Fortunato serviu de criado, segurando a bacia, a vela, os panos, sem perturbar nada, olhando friamente para o ferido que gemia muito. Fortunato saiu pouco antes de 1 hora. Voltou nos dias seguintes, mas a cura fez-se depressa, e antes de concluída, desapareceu sem dizer ao obsequiado onde morava. Tempos depois, Garcia já estava formado morando na rua de Mata-Cavalos, perto da do Conde. Encontrou Fortunato em uma gôndola. Encontrou-o ainda outras vezes e a frequência trouxe a familiaridade. A figura dele não mudara, os olhos eram as mesmas chapas de estanho, duras e frias. As outras feições não eram mais atraentes que dantes. Os obséquios, porém, se não resgatavam a natureza, dava alguma compensação e não era pouco. Maria Luísa é que possuía ambos os feitiços, pessoa e modos. Era esbelta, airosa, olhos meigos e submissos. Tinha 25 anos e parecia não passar de 19. Um dia, estando os 3 juntos, perguntou Garcia a Maria Luísa se tivera notícia das circunstâncias em que ele conhecera o marido. Fortunato sacudiu os ombros, mas não o via com indiferença. No fim, contou ele próprio a visita que o ferido lhe fez, com todos os promenores da figura, dos gestos, das palavras atadas, do silêncio, em suma um estúrdio. E ria muito ao contá-la. Maria Luísa ficou desconsolada com a zombaria do marido, mas o médico restituiu-lhe a satisfação anterior, voltando a referir a dedicação deste e as suas raras qualidades de enfermeiro. Tão bom enfermeiro, concluiu ele, que se algum dia fundar uma casa de saúde, irei convidá-lo. Garcia recusou neste no dia seguinte, mas a ideia tinha se metido na cabeça, ao outro. Não foi possível recuar mais. O plano fez-se e cumpriu-se depressa. Aberta a casa, foi ele o próprio administrador e chefe de enfermeiros. Examinava tudo, ordenava tudo, compras e caldos, drogas e contas. Garcia pôde então observar que a dedicação ao ferido da rua Dom Manuel não era um caso fortuito, mas assentava na própria natureza deste homem. Garcia tornou-se familiar na casa. Ali jantava quase todos os dias. Ali observava a pessoa e a vida de Maria Luísa, cuja solidão moral era evidente. E a solidão, como que lhe duplicava o encanto, Garcia começou a sentir que alguma coisa o agitava. Quando ela aparecia, quando falava, quando trabalhava, calada, ao canto da janela, tocava ao piano umas músicas tristes. Manso e manso, entrou-lhe o amor no coração. Quando deu por ele, quis expeli-lo para que entre ele e Fortunato não houvesse outro laço que o da amizade. Mas não pôde. Pôde apenas trancá-lo. Maria Luísa compreendeu ambas as coisas, a afeição e o silêncio, mas não se deu por achada. No começo de outubro, deu-se um incidente que desvendou ainda mais aos olhos do médico a situação da moça.
Fortunato metera-se a estudar anatomia e fisiologia, e ocupava-se nas horas vagas em rasgar e envenenar gatos e cães. Como os guinchos dos animais atordoavam os doentes, mudou o laboratório para casa, e a mulher com pleição nervosa teve de o sofrer. Nos dias depois, Garcia foi lá jantar. Na sala disseram-lhe que Fortunato estava no gabinete, e ele caminhou para ali. Ia chegando à porta no momento que Maria Luísa saía aflita. Que é? Perguntou-lhe. O rato! O rato! Exclamou a moça, sufocada e afastando-se. Garcia lembrou-se que na véspera ouvira Fortunato queixar-se de um rato, que lhe levara um papel importante, mas estava longe de esperar o que viu. Viu Fortunato sentado à mesa que havia no centro do gabinete e sobre a qual puseram um prato com um espírito de vinho. O líquido flamejava. Entre o polegar e o índice da mão esquerda segurava um barbante cuja ponta pendia o rato atado pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. No momento em que Garcia entrou, Fortunato cortava ao rato uma das patas. Em seguida desceu o infeliz até a chama, rápido para não matá-lo, e disposto a fazer a mesma coisa à terceira, mas já lhe havia cortado a primeira. E com um sorriso único, Fortunato cortou a terceira pata ao rato e fez pela terceira vez o mesmo movimento até a chama. Garcia desviou os olhos, depois voltou-os novamente. Faltava cortar a última pata. Fortunato cortou-a muito devagar, acompanhando a tesoura com os olhos. A pata caiu, e ele ficou olhando para o rato, meio cadáver. A chama ia morrendo, o rato podia ser que tivesse ainda um resíduo de vida. Sombra de sombra, afinal deixou cair o cadáver no prato e arredou de si toda essa mistura de chamusco e sangue. Quando Maria Luísa voltou ao gabinete, daí a pouco o marido foi ter com ela. Rindo, pegou-lhe nas mãos. Pouco depois foram jantar, mas jantar não foi alegre. Maria Luísa cismava e tossia. O médico indagava de si mesmo se ela não estaria exposta a algum excesso na companhia de tal homem. Ela tossia, e não se passou muito tempo que a moléstia não tirasse a máscara. Era tísica, velha dama insaciável que chupa a vida toda, até deixar um bagaço de ossos. Fortunato recebeu a notícia como um golpe. Amava de veras a mulher. A seu modo, estava acostumado com ela, custava-lhe perdê-la. Não poupou esforços médicos, remédios, ares, todos os recursos, todos os paliativos, mas foi tudo em vão. A doença era mortal. Nos últimos dias, em presença dos tormentos supremos da moça, a índole do marido subjugou qualquer outra afeição. Não a deixou mais. Fitou o olho baço e frio naquela decomposição lenta e dolorosa da vida. Bebeu uma a uma as aflições da bela criatura, agora magra e transparente, devorada de febre e minada de morte. Ficaram na sala Fortunato e Garcia, velando o cadáver, ambos pensativos, mas o próprio marido estava fatigado. O médico disse-lhe que repousasse um pouco. Fortunato saiu, foi deitar-se no sofá da saleta contígua e adormeceu logo. 20 minutos depois, acordou. Quis dormir outra vez. Cochilou alguns minutos até que se levantou e voltou à sala. Caminhava nas pontas do pé para não acordar a parenta que dormia perto. Chegando à porta, estacou assombrado. Garcia tinha-se chegado ao cadáver. Levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo de amizade. Podia ser o epílogo de um livro adultério. Não tinha ciúmes, note-se, a natureza compô-lo de maneira que lhe não deu ciúmes nem inveja, mas dera-lhe vaidade, que não é menos cativa ao ressentimento. Olhou assombrado, mordendo os beiços. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta, onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa.